À medida que as empresas vão se digitalizando, digitalizando processos, digitalizando o negócio, vão aumentando também os riscos à segurança da informação, do negócio em si. Como elas estão se preparando para lidar com a segurança, especialmente no setor financeiro? O grande problema que eu vejo com essa questão da inovação e transformação digital é entender o negócio. Porque geralmente existem várias ideias, né, dessa transformação digital e muitas vezes a segurança é postergada. Não é tratado desde a época da elaboração do projeto, quais são as diretrizes que vão ser desenvolvidas nesse projeto. Então tem que se tratar de segurança desde o início, né? Entender qual é o modelo de negócio que está sendo conduzido, quais são as tecnologias que vão ser empregadas e ver toda a parte da questão de segurança. No setor financeiro, o que a gente tem observado bastante, várias tendências de uso de deixar um banco mais aberto, né? Usar tecnologias que a gente chama de Open Bank, o Bank as a Services, né? E aí existe uma série de tecnologias que são adotadas, né? Toda uma alteração do modelo de arquitetura de tecnologia para suportar essa nova tendência, e aí toda a parte baseadas em serviços, né? Então colocar tecnologias através de serviços, utilizando tecnologias, componentes que vão ser oferecidos para os clientes, para os novos aplicativos. Isso tem que ser tratado desde o início, a parte de segurança para evitar violações de dados, usos indevidos, a indisponibilidade desses dados, e aí entra toda a parte da privacidade dos dados e a proteção desses elementos. E você comentou há pouco que houve um aumento exponencial no registro de violação de dados nos últimos anos. Qual foi esse aumento e como isso impacta os negócios das empresas? A gente tem observado a cada ano aumentar o número de ataques cibernéticos, porque o que está acontecendo? Né? Está tendo uma sofisticação desses ataques, né? O crime organizado e outros componentes, né, outros membros estão usando ataques cibernéticos para fazer violações de dados, indisponibilidade de sistemas, sequestro de dados. A gente teve o caso do WannaCry, né, há 2 anos atrás, e aí tornou-se uma febre, né, o sequestro de dados, na verdade já acontece já há muito tempo. E está acontecendo também a violação dos dados, né? Em 2017 tinha uma média de 200 milhões de registros violados, já no ano passado foram 450 milhões. Então a gente vê aí 125% de aumento de violações de dados. E a grande preocupação é que esses ataques são bastante silenciosos. Eles usam explorações e técnicas avançadas de invadir uma empresa e a empresa não tem ideia que ela foi invadida. Só vai perceber isso depois, quando teve um vazamento, quando ela sofreu uma extorsão de dados ou foi para a mídia. Isso tem acontecido bastante. A gente tem alguns dados, por exemplo, que a média mundial para detectar um ataque cibernético, em 2017 eram 191 dias. Ano passado, 197. No Brasil é muito mais preocupante. São 8 meses, 240 dias para identificar um ataque. E depois que identifica que teve realmente um ataque, para conter aquele ataque, para entender como é que foi, quais foram os elementos que foram comprometidos dentro da empresa, qual é o fluxo de vazamento, também leva um tempo. São mais de 2 meses em média mundial. No Brasil, infelizmente, esse número é muito maior, são 100 dias. Então a gente está falando de 240 dias no Brasil para detectar, mas 100 dias para conter. Praticamente 1 ano onde uma empresa é invadida e não tem essa forma de tratar de uma forma efetiva um ataque cibernético. Essa é a grande preocupação. E a lei geral da proteção de dados, ela vem para tentar controlar um pouco isso. Ela está fazendo esse papel lá fora, não está? E de que maneira a Embratel está lidando com a LGPD e está se preparando para isso? Especificamente da LGPD ou das leis de privacidade de dados em geral, né? O caso na Comunidade Europeia, o GDPR, já existe há muitos anos. Agora que está provavelmente tendo as maiores penalidades e sanções, a questão ela trata exatamente da proteção dos dados dos titulares, dos cidadãos, porque evitar abusos das organizações, das empresas, de coletarem aqueles dados de uma forma indevida e comercializarem aquele dado. Então o objetivo da lei de privacidade é evitar esses abusos e o titular, que é o dono daquela conta, dos seus dados pessoais, ter maior transparência no que está sendo os dados utilizados, para identificar qual é a finalidade que eles estão pedindo aquelas informações, eventualmente se precisar fazer uma alteração, ele pode solicitar isso,
pegar essas informações, e até o direito ao esquecimento que a gente fala. Ele fala, eu quero que cancele todos os meus dados. É lógico que a empresa precisa se resguardar, porque eventualmente se tiver algum processo jurídico, criminal, ela precisa ter algumas evidências, mas com foco específico no que tange a lei, dentro da lei, da legislação nacional, ou também das regulamentações setoriais que aquela instituição está inserida. E a Embratel, o que ela faz? A gente tem todo um programa que a gente chama de uma estratégia de programação de privacidade de dados para os nossos clientes, que ajuda eles a orientar o que a lei trata, qual aquilo afeta o cliente, o que ele tem que fazer em termos de adequações dos seus processos internos, de coleta dos dados dos seus clientes, dar transparência para o cliente ter a conscientização e dar ciência que seus dados estão sendo utilizados, adequar os sistemas, treinar toda a parte do pessoal da equipe. Então a gente faz essa parte que a gente chama do assessment, a gente ajuda a implementar as tecnologias, a adequar os processos dos nossos clientes e também a adequar os sistemas, e a gente também tem toda a parte da operação. Isso da parte de LGPD, né, da lei de privacidade, mas a gente vai muito mais além. Como a gente sabe que toda essa parte de invasão de dados tem comprometido a violação de dados, a gente também faz toda uma proteção também na infraestrutura tecnológica, seja de comunicação e seja de tecnologia da informação como um todo, né? Servidores, bancos de dados, comunicação de rede. A gente faz um assessment completo, avaliação e suporte técnico com toda a tecnologia da Embratel, suporte e operação.